Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, e enquanto documentamos todos estes afetos. Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Amiga, como tá de fim de semana? Tu dançou semana passada? Ai, dancei no Patins. Era uma apresentação que já estava agendada da escola, assim, né? Da academia de dança. E aí aquele clima, assim, de apresentação, dos repertórios de balé, essas coisas, variações, as codas. E aí nós éramos as últimas a dançar. E todo mundo esperando a nova modalidade da academia. Maravilhoso! Abre um espaço ali de respiro, né? E aí eu fiquei esperando, né? No frio aqui ficou, né? Que a gente falou, tava muita chuva, frio. E aí eu tô toda, assim, fanhosa. Lidemos com isso, hein, pessoal? E eu sempre com a voz de lata aqui, preciso arrumar uns móveis. Eu mudei de parede para ver se muda alguma coisa. Mas eu vim de uma sessão, né, de trabalho corporal com um massagista. Ele diz, até hoje ele diz, ele não se considera terapeuta, porque ele gosta que a relação seja horizontal, né? Não ele me fazendo algo, mas nós dois trabalhando juntos. E eu tô meio aérea, porque eu tive uma sensação muito meditativa, assim. Eu falei, nossa, eu senti um negócio, assim, eu fui descrevendo, ele falou, você sentiu Sushumna. No yoga a gente fala que é o canal onde passa a Kundalini, né? Eu falei, acho que eu senti mesmo um lugar muito vazio, muito interno e muito longo, muito. E aí eu tô nessa brisa, assim, gente, tô esvaziada em algum lugar interno, sabe? Inevitável eu conectar com o dia de ontem, assim, né? Que foi o Dia dos Pais. Nossa Senhora! Manda! Que pai é esse, né, gente? Que a gente sente esse vazio eterno. Não sei, um dia assim mega estranho, tava um dia lindo aqui, mas dentro assim, eu com essa sensação, né, do corpo tendo que expelir, tendo que regenerar tecidos, tendo que colocar coisas para fora, tendo que repousar, mas também sem conseguir por conta de um mal-estar. E aí ter que lidar com um dia que as crianças também sentem um vazio, assim, né? O mundo preparado para celebrar um dia e ter uma ausência, um vazio. E aí parece que todas as tentativas ficam assim só patinando no lugar, assim. Vazio de sentido, vazio de significado, vazio de compreensão, olhar para isso, deixar o eco fazer e passar o dia. É uma coisa absurda. Nossa, isso que você falou do mundo tá todo preparado para isso, né? E que violência que é para grande parte das crianças, essa ausência paterna. Eu fico me perguntando assim, né, o quanto tem muitas camadas nisso, porque na nossa história colonial essa ausência paterna
é a realidade, né? E aí quando a gente pensa, aí eu volto com a minha crise com a psicanálise. Quando a gente pensa na psicanálise, que é toda estruturada em cima dessa ideia de família pai e mãe, ela não cabe no sul, gente, que no sul não tem pai. É tão, mesmo, né, a maneira como a relação do que se espera de uma mãe, o que se espera de um pai, o Dia dos Pais é o dia para refletir sobre isso, né? Que pai que sabe quando que a criança tem que ir no médico, onde é que guarda a touca da natação, né? Essas coisas dessas demandas, estou falando de um lugar muito pequeno, mas cotidiano, mas o buraco emocional que isso gera, né? É E foi sempre... curioso porque a gente assistiu no sábado o Capitão Fantástico. Então fez assim, pum, abriu um abismo para a gente se jogar dentro desse dia, assim, né? Que é um dia de celebração, claro, bastante comercial, mas que vem à tona muitas coisas e que esse filme chacoalha, né? Que eu acho muito bonito é que eu assisti quando foi lançado e fiquei muito mexida e muito com essa referência rebelde, assim, mas dessa vez que eu assisti, eu fiquei muito com essa ideia de equilíbrio, assim, com a ideia de que nenhum modo vai vingar sem o outro, assim, nem tão protetor demais e nem tão selvagem demais. Nada se sustenta sem o olhar do outro, assim, né? Agora que você falou também do Capitão Fantástico, acho que eu amo esse filme e eu tenho uma relação muito com ele da Revolução. Eu agora conectei esse lugar que é o pai que fica, né? A mãe pira, que já é super incomum. Eu nunca tinha conectado isso com esse filme, eu preciso ver de novo com esse olhar, porque agora isso conecta com a peça de teatro que eu fui ver no fim de semana, uma peça que chama Agamemnon, é uma montagem do Carlos Canhameiro, aqui um diretor de teatro de São Paulo. Trabalha muito com a Michele Navarro, que já esteve aqui com a gente no Ladeira Abaixo. E a Mari também, que vai chegar logo, também já trabalhou com ele, ó, fez um circuito. E ele escreveu um monólogo, que dura 1 hora, mas a peça dura 12, porque a cada 1 hora entra um ator novo e faz um monólogo. E eu estava passando no Sesc, eu tinha visto que a peça estava acontecendo, mas eu nem tinha me programado para assistir. Eu estava passando, eu tinha tarde meio livre, eu entrei para ver, aí eu vi o primeiro, aí a hora que mudou o ator e veio o segundo, eu fiquei, aí eu quis ver um terceiro, porque essa coisa de ver pessoas diferentes fazendo um mesmo texto, né? Com cada um aborda, nossa, fascinante, fascinante. Mas aí eu vou falar, eu cheguei, estava um ator fazendo o texto, e é o texto de um pai de família que vai no supermercado, ele chega em casa, enfim, é bem do presente, né? Chega em casa puto com ele mesmo, puto com o comércio, com tudo, ele soca o filho, maltrata a mulher, aí para conciliar a família ele leva todo mundo para comer fora, e aí nisso vai entrando numa discussão sobre capitalismo, tragédia, né? Ele cria um espelhamento de Grécia e Troia com países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, muito interessante. Mas a segunda atriz, na hora que ela entrou, ela trouxe o texto para o feminino. Então, é uma mãe de família que vai no mercado, depois chega só com a criança, só com o marido. Gente, aquilo me aproximou tanto do texto. Essa tragédia, tipo, colocar a mulher no centro da tragédia, sabe? E por que não, né? Ter a mulher que pira e vai embora e larga a família, ter a mulher que não aguenta, né? Que explode. Nossa, e agora você falar do Capitão Fantástico me linkou as duas ideias, assim, que bom ver mães que não aguentaram mais também. Quando você falou da psicanálise, aí eu esperei desenrolar um pouco mais o assunto para dizer assim que é só o papel, né? É simbólico quando fala pai e mãe, né? É o lugar da lei e do afeto, assim, que as coisas elas estão juntas e não é quem ocupa esse papel, ele vai ser sempre trocado o tempo todo. E dentro da gente isso, né? Criando facetas de como que a gente lida com essas leis, né? Esses limites e esses acolhimentos, assim. E você falar isso do mundo feminino que abre para outra leitura, né?
Isso ontem, assim, eu estava assim, não, vontade de tirar um selfie e falar parabéns para mim. Só me conectava com esse lugar rancoroso, às vezes, e muito de comprovação e deixei o dia passar, assim, tentando sentir. Aí eu tentava, né, o meu namorado atual é pai, só que não estava com a filha, então essas ausências também, assim, né, e também não cabia substituir, não cabia eu emprestar ele como pai dos meus filhos e nem ele emprestar os meus filhos como filhos dele, assim, então era, assim, uma troca sem conexão, assim, algo que a gente não tem como completar, só tem como você saber que aquilo está existindo, aquele atrito, aquela fricção, querendo também um certo tipo de reconhecimento por fazer um papel de dois, né? O papel da mãe e do pai, né? De dar limites e também acolher, dar limites e também acolher, e fazer funções práticas que geram uma mega sobrecarga, né? E a física, né, que estou também agora lidando com essa questão, caiu a imunidade. E eu sinto isso também, que bom que é ter mulheres que estão tomando consciência nisso de se dar limites também. Se alguém não deu um limite, elas se permitir dar o limite, né? Nossa, vital, fundamental. Acho que o mundo tem caminhado, né, nessa reflexão e as mulheres estão mudando de postura muito evidentemente. As figuras maternas, não vou nem dizer mulheres, mas agora que você falou dos papéis, né, o papel paterno, ainda acho que a gente precisa mover para além do patriarcado, que é muito desafiador. Acho que a gente tem que olhar para outras culturas que estejam além desse modelo, porque na nossa cultura não tem modelo. E o patriarcado é horrível, né? E vem desse papel, de como esse papel está desenhado. E engraçado, porque tá tão vivo, assim, tão carne viva a história que tanto no filme quanto o que aconteceu, assim, né, revelam essa questão do patriarcado, que é uma deturpação das ideias de como o ser humano precisa viver em sociedade, né? Então, ou é super protegido, que faz dele um consumista mimado, ou é ganancioso e passa por cima de todo que é tipo da natureza, todo que é tipo de sem humanidade, né? E é muito confuso crescer assim. Nossa, que é um buraco gigante quando eu falo dessa coisa do patriarcado e também por estar com a peça fresca na cabeça, se a gente pensa que é essa figura do pai que vai orientando o que é a posse, o território, e que vai orientando também as relações de troca e consumo e pertencimento, não só posse, mas pertencimento. Eu fiquei com uma frase da peça que falava assim: a tragédia começa onde tem riqueza, né? Onde tem a posse. E aí é nos conflitos ali que isso dispara, isso espirra, e espirra para onde não tem nada, né? No resto, os outros lugares do mundo que talvez tenham outras ideias. E quando a gente pensa isso em perspectiva, né? Caramba, porque no fim tem muito esse lugar dos despossuídos também, né? Me fez agora aqui um portal à medida do que eu estou conseguindo hoje, né? O Abel veio me perguntar: mãe, eu não entendi esse poema do Oswald de Andrade. Então é assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Eu tive que explicar na minha raso conhecimento, eu tive que explicar porque ele falou: o que é bruta chuva, o que é eu tive que explicar. O português estava sendo com a ideia dúbia de português da língua portuguesa e português do português que colonizou, né, o Brasil. E por que se fosse manhã de sol? Porque se fosse manhã de sol, teria iluminado o português e talvez ele se despisse do que ele tinha trazido, né, como a cultura principal,
e aprendido um pouco indígena, né? Dançado com os índios nu, quem sabe, né? E a gente foi agora, foi há poucos minutos que eu tive que fazer essa leitura com ele para tentar. Não, e você fazendo isso agora, semana passada, aquele o Joio e o Trigo, naquele canal que tem o Insta, publicou uma leitura sobre o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, mas comparando com o que aconteceu agora com o agronegócio e essa perseguição, né, aos povos indígenas, às terras indígenas, toda essa questão da demarcação. E aí eles trazem que toda vez que tem uma concentração absurda de riqueza, é preciso uma guerra cultural para justificar. Então eles falam, na Idade Média foi assim, a Silvia Frederici explica isso lindamente lá no Caliban. E agora, nesse Brasil, que desde 2016 está defendendo armamento, está defendendo grilagem, está defendendo garimpo, está defendendo o agro, a guerra cultural é com pensamento, né, de humanidade progressista, que vai reconhecer o saber e o valor de toda a contribuição dos povos originários. E aí, a hora que coloca essa perspectiva, a gente fala, mano, então assim, estamos no meio da Idade Média, né? A gente não vai ver a salvação, a gente vai ser queimado. É isso. Porque é um processo muito muito fortalecido nesse senso selvagem da apropriação, da exploração. Para reverter isso era preciso uma consciência humanitária, assim. Que portal bonito, Um que amor entrada. pelo outro, pelo diferente. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Eis que chega nossa convidada especialíssima. Como falar da Mariana Lemos nesse podcast? Que já passou, a Mari, só para tu saber, a gente já passou pelo abismo da maternidade, ausência paterna no Dia dos Pais, já citamos Michele Navarro, Carlos Canhameiro aqui, Antifaçan, Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, povos indígenas, o Caliban e a Bruxa foi a última. E aí tu chegas. Meus amores, cá estamos. Oh, bem-vinda! Obrigada, salve! Bem-vinda, Mariana Lemos. É um episódio já predestinado, né? Desejado, muito desejado, né? É isso, o desejo tem muita força. Pronto, a gente vai sempre fazer aquela pergunta de pedir para tu se apresentar, dizer quem é você na ladeira, e aí ao longo do episódio a gente vai contando também para quem ouve a gente da nossa conexão, onde é que nós constelamos todas, mas... Eu venho acompanhando vocês, né? Desde sempre, desde que a gente se conhece. Mas na ladeira, bastante. Vocês são mesmo uma grande companhia. E eu fico ensaiando várias vezes, meu Deus, o que é que eu vou dizer quando chegar a minha vez? Estou lixada quando chegar a minha vez, estou lixada. Mas tem uma coisa que me aparecia sempre, que era a imagem mesmo de uma pessoa descendo, assim, do corpo descendo a ladeira, e aquilo que mais sente é o 8 mesmo, é aquela coisa da bacia bem poderosa. Quando tu soltas os joelhos e deixas mesmo acontecer o movimento, estás a ver? Que assim é gostoso nessa ladeira. E ladeira é essa? Acho que sou uma pessoa que tem a ver que quando chega muito perto do abismo, ou da ladeira, ou de uma estrada, ou de um caminho onde
tu tens que deixar a mesma coisa seguir, eu solto a bacia mesmo e vou. Sou da dança, inclusive estava comentando com amigos no outro dia, esta coisa da gente estar sempre a atualizar a forma de se apresentar, né? Então gosto muito ultimamente, nos últimos anos, de dizer que sou uma artista da dança, porque isto é mais aberto, é mais amplo, né? Comecei a dar aulas muito cedo, então a coisa do professor está muito presente, da professora está muito presente, mas também não consigo imaginar a vida sem ser bailarina, sem descobrir o que é isso da improvisação, sem ser performer, sem ser criadora, sem ser acompanhadora de percursos. A Mariana Lemos, esta pessoa que está aqui agora falando, muitas coisas e mais muitas coisas que foi descobrindo como ser através da dança. E acho que essa é a diferença, é a chave. Bem, você já falou aí da bacia, se apresentou da ladeira, eu vim assim bem despida, já conectou aqui uma coisa. Já? Eu tô assim bem constipada Uhum. e tô lidando com isso. E nem você falou da bacia, olha as conexões, eu tô assim, hoje só conexão. E aí hoje eu vi assim a relação bacia e boca, né? E eu só posso fazer essa pergunta para você, né? Porque fez assim, ó, você falou da ladeira. Ai, Para trabalhar com assoalho pélvico, por exemplo, precisa também aprender a liberar a boca. E aí isso faz sentido também para liberar a bacia, se colocar no mundo, a rebolar pelo mundo, como também a voz também pode ecoar nisso, né? Eu acho que foi assim, caiu agora, que acabei, né, Paula? Acabei de escrever isso aqui, fez assim, só pode ser para você mesmo, esse caminho de conversa por aí, assim, soltar a pelve, soltar a boca, soltar a voz. sim, e eu talvez acrescentaria que outro dia estava nesta coisa de ser insistentemente pesquisadora, né? Porque acho que isso também é uma coisa que é interessante trazer aqui. Esta prática de ser uma artista da dança também me trouxe a pesquisa constante e diária para estar pronta para nada e para tudo. É a nossa grande acho que o grande crescimento, né? E outro dia estava no estúdio dançando e retomei as práticas que fazia quando tinha para aí, sei lá, 17, 18 anos e descobri a dança oriental na minha vida. Dança oriental, barra dança do ventre, barra dança que vem desta visão orientalista que migra né, e nós nos deparamos com ela e eu mesmo lá na minha cidadezinha no Brasil, porque eu nasci numa cidadezinha muito pequenina que se chama Porto União, rodeada por água, pelo Rio Iguaçu. Na minha cidade também tive acesso muito cedo, curiosamente, a isto, a esta dança. Há uma migração forte libanesa e turca lá naquela região e eu tive a oportunidade de ter assim contato com professores maravilhosos e desde aí o lugar do trabalho na pelve, na bacia, no início, claro, sem nenhuma profundidade, só pela fantasia, também é um lugar interessante, eu acho, começou a aparecer na minha vida. E eu estava a dançar em 2022, agora aqui em Lisboa, esta semana, me preparando. Estava a começar a me preparar, a pergunta de sempre, o que é que eu faço para estar pronta aqui agora para fazer o que tenho que fazer, né? E apareceu-me logo, pela primeira vez, uma conexão muito, mas muito forte, não teórica, mesmo prática, entre o chão que abre para receber os pés e a vibração e a velocidade do movimento da bacia, que eu achei uma coisa mesmo muito poderosa. Portanto, como se continuei e falei, bem, nunca fiz chimis, não sei se vocês conhecem o que é o shimmy, que é a vibração com tanta velocidade, como é que é possível? E estava mesmo a pensar, fogo, toda vez que eu volto a uma escuta mais apurada de como é que o meu corpo pode estar pronto para dança, a bacia abre a pergunta, abre o trabalho, abre as conexões e foi um sabor muito novo, muito novo. Não sei se tem muito a ver com o que tu dizes da voz e da palavra, eu acho que para mim tem talvez mais a ver com prontidão, Ju. Uma prontidão que é a abertura, que é
A potência no sentido de vai abrir um caminho se eu ouvir este lugar. Este lugar irradia muitas conexões. E foi uma grande descoberta, apesar de já dançar isto desde que eu tenho 17 anos, né? Não vou dizer quantos anos eu tenho hoje. Foi novo. Foi, olha isso, como é que é possível? Então, o trabalho dessa escuta afinada de um lugar do corpo, que no meu caso, e acho que muita gente ressoa, este lugar do trabalho da pelve, né? Do trabalho da bacia, do trabalho dessa trama que sustenta aqui a criação, a potência criativa do corpo. Esse lugar é um lugar que eu gosto muito de nutrir e de olhar para ele com força. Sobre a voz, eu ontem estava a falar com um amigo nosso, que vocês também conhecem, que é um performer. Fazia uma década que eu não o via, e ontem encontrei-me com ele, curiosamente, que é o Bernardo Chatillon. Bernardo Chatillon aparece na minha vida, não vou contar como, mas reapareceu, 10 anos depois, e tivemos uma conversa incrível, inacreditável mesmo, sobre improvisação e sobre esses caminhos da criação. E eu estava-lhe a contar que nos últimos, sei lá, nesta última década, precisamente, posso dizer que é na última década, a improvisação tomou um lugar muito forte na minha prática de criação, como a ferramenta. E eu chamo mesmo improvisação sem pudor, né? A gente discute muito epistemologicamente o que isso pode ser, mas para mim tem mesmo a ver com este lugar onde a intuição, a magia, a poesia e todas as ferramentas que tu podes ter trabalhado ao longo da tua vida aparecem mesmo assim, com toda a força, na hora que tu trabalhas escutando o momento, né? E isso tem sido mesmo um lugar muito, muito forte. E eu estava-lhe a contar, no último ano eu resolvi dei-me uma prenda a mim própria, nesta coisa da vida, do trabalho, de ter que trabalhar muito, dar muitas aulas e fazer o trabalho ser o lugar de sustento. Disse, não pode ser só isso, eu tenho que continuar a ser quem eu sou, eu tenho que encontrar brechas para continuar a pôr-me num sítio também que vá deslocar a Mariana desse lugar só funcional, vá provocar qualquer coisa em mim, vá trazer para o mundo alguma coisa que interesse, né? Porque não é nunca só sobre nós, o movimento. E então comecei a fazer uma vez por mês no nosso amado SEM, Centro em Movimento em Lisboa, uns duetos, onde uma vez por mês eu convido, neste caso tem sido um músico, tem sido mais homens, por acaso, porque eu tenho encontrado poucas mulheres improvisadoras nesta zona da música que me tem interessado, tem mais a ver com frijais, experimentação, improvisação livre. Então, uma vez por mês, eu convido alguém com quem eu posso ter uma relação de uma vida inteira ou conheci ontem, para, de improviso, criar um momento juntos. E tem sido brutal, e vou continuar a fazer isto. Não sei como, mas uma vez por mês eu vou fazer isto. Para chegar à voz, curiosamente, começou a aparecer uma coisa que é, pronto, ali é o som, que é o mote da conexão, não é? Eu convido, chama-se ao mesmo tempo. Convido sempre alguém que tem uma experiência grande na improvisação, na música, para fazer este encontro. E vamos, através do som, criando um momento. E, de repente, eu começo a falar imenso, começo a conversar com as pessoas, começo a trazer as pessoas, a fazer perguntas, porque há um lugar onde só o verbo dá conta, que é impressionante. E então tem-me aparecido muito um lugar onde parece que a improvisação, a prática da aula, então o improvisador, o criador e o bailarino se encontram com muita, muita força, porque parece que aquilo não é nem uma aula, nem uma performance, nem um concerto, aquilo é uma experiência que trabalha mesmo essas camadas todas e tem sido tão interessante, porque às vezes estou a dançar e penso assim, opa, será que as pessoas estão a ouvir o que eu estou a ouvir? Olha essa preciosidade. Então vou fazer a pergunta, e sai a pergunta, vocês estão a ouvir? Vocês estão a ouvir isto? O que é que vocês... Pronto. Às vezes sai mais neste tom de pergunta, às vezes é uma partilha, às vezes é um devaneio, às vezes é um ponto de conexão
qualquer coisa que eu estou ali a atravessar, às vezes se calhar é um pensamento do outro que eu puxo. Portanto, o lugar da fala está muito conectado com o lugar da criação, com o lugar da dança, com o lugar do atrevimento da improvisação, do atrevimento da criação, a afinação da voz como um lugar mesmo de potência criativa, e isso tem me interessado bastante. Existem imensos lugares aí de conversa, pronto, desde lá da história dos movimentos da pelve, da dança oriental, até a improvisação, a música. Semana passada tivemos a estudar a história das danças juntas, né, Mari? E tem sido quase uma surpresa para mim ainda sobre essa questão da pelve. Percebi o movimento das bailarinas, né, primeiros anos do século XX, que todas essas maravilhosas, né, que a gente fala, tiveram a voz, foram as primeiras mulheres a falar, a se colocar, Isadora, Ruth Saint-Denis, Loy Filler, a própria Martha, Josephine Baker, todas passaram no cabaré, antes de serem ouvidas. Eu acho isso muito maravilhoso. Maravilhoso. Eu dando aula lá para os meus alunos, né, do Núcleo Luz, que são uma geração mais jovem, eu falo, gente, é tipo a Anitta, sabe? A Anitta, agora as pessoas escutam que ela fala que é para votar no Lula e não sei o quê, mas assim, que lugar... Aí eu vou entrar no assunto mulher aqui, né, Mari, contigo, né? Que lugar é esse dessas mulheres que dançam, que também vai... Eu não gosto muito da palavra empoderar, mas vai trazendo essas camadas de escuta, de percepção de si, de percepção da própria expressão, que afinam a comunicação. Isso tem a ver, e aí me interessa, né, pensar o que tem a ver dança com feminismo, ou qual é a potência de pensar essa conexão. E tu aí também, não sei, tu quer abrir aqui a tua longa estrada de escuta, de trabalho com corpos de mulheres em muitas situações, trabalhadoras do sexo, freiras. Me interessa muito te ouvir falar sobre mulher aqui na Ladeira, Mari. Pois, não tem como, né? Mas eu estava a pensar, estava a te ouvir, estava a pensar. Tem uma coisa que às vezes eu acho que é um bocado quase tabu na dança. Pode ser um tabu meu, né? E é esta história do prazer. De tu poderes sentir prazer naquilo que estás a fazer e poderes proporcionar prazer também a quem vê ou a quem experimenta, né, contigo, ou numa aula, ou sei lá, ou mesmo como público, como espectadora, espectador. E esse lugar quando eu trabalhei mais, né, profundamente com corpos, como tu dizias, de mulheres, há uns anos atrás eu fiz parte de um projeto que durou uma década também, as coisas, aqui uma parte, outro dia não, uns anos atrás eu conversava com a Christine Greiner, também é uma pessoa que a gente admira bastante, mutuamente, sobre o tempo que demora para tu amadureceres uma pergunta na tua vida, um trabalho, né? E estávamos as duas a brincar que realmente 10 anos é um mínimo em cima de uma coisa para tu poderes dar um salto. Portanto, eu tive 10 anos a trabalhar com mulheres trabalhadoras do sexo, com muita gente linda, vocês passaram por lá, tiveram junto ambas, é um trabalho que é o 100, tenho que falar isso, né? O 100, portanto dizer, porque a gente parece que está aqui em casa, mas muita gente não conhece, o Centro em Movimento, que é esta estrutura, coração, pulsação, forma de vida, de pensar e de criar a dança, o corpo, o movimento, existe em Lisboa há mais de quase 30 anos, houve uma altura que nós criamos uma prática comum que era focada ou que abria um espaço para receber mulheres trabalhadoras do sexo. E isso durou longos 10 anos e teve muita reverberação e tinha que ser uma ladeira só sobre isso. Mas o que é que abriu aí? O que é que abriu para a Mariana pessoa, para a Mariana bailarina e para as pessoas que eu sinto que foram acompanhando e os feedbacks que fomos recebendo, né? Justamente a primeira das coisas que abriu é, eu lembro-me da primeira vez que começamos a trabalhar toque e eu pensei, epá, vai demorar para que o toque não seja só, não seja tão sexualizado, ou para que o toque aqui dentro deste trabalho não tenha esta conotação, para que eu sinta que nós
possamos estar num lugar mais horizontal. Porque as mulheres, começava logo um riso, uma brincadeira. Até me lembro de uma aula que a Ju estava presente, não sei se a Paula estava, que nós fizemos as espirais no chão. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Estava a tocar acho que o Fela Kuti, e já não sei o que é que estávamos a ouvir. Estávamos a ouvir esta África da Cora, esta África que traz um lugar muito, muito escutante no corpo, e começamos a fazer aquelas espirais, para quem é bailarino vai perceber, onde um corpo deita em cima do outro e tu vais assim, rebolando pelo chão, e atravessas a sala, atravessas o espaço. E aquilo foi uma risota, aquilo foi uma coisa, meu Deus, e agora, o que é isso? E de verdade, quando há muita história de vida marcada pela experiência da sexualidade, não, sem julgamento se é bom, se é mau, né? Se é uma vida de abuso ou se é uma vida por escolha, não está aqui isso em questão. Mas quando há esta pergunta, quando os corpos se encontram e se tocam, é muita camada para que seja só sobre o toque. E aí eu chego na nossa Mónica Infante, que esteve aqui. Ai, meu Deus do céu, no outro dia que eu aprendi uma vez mesmo com ela, ela dizia assim, não precisa desejar nada mais quando você toca um corpo, já está tudo lá. Não precisa ficar desejando coisas para o outro, ouve de outra maneira, né? E então eu acho que para o meu corpo de mulher e para os corpos de mulheres que eu acompanhei, isso é muito poderoso e é muito radical. Até chegar o dia em que tu permites mesmo ter prazer na prática da dança ou do movimento, e este prazer te conecta com a liberdade, sei lá, de poderes viver e sentir coisas. Quanta gente não sente as coisas, não é? Não sei, pode parecer muito básico isso que eu estou a partilhar convosco, mas às tantas eu tenho percebido que a simplicidade ou esta ternura de olhar as coisas com delicadeza. A Mónica também falava da gentileza no outro dia, né? Eu acho que isso tudo, para as mulheres, ainda continua a ser um lugar muito... para chegar lá de verdade, né? Porque existe um estereótipo também que a gente trabalha, né? Que existe uma delicadeza, uma ternura, mas como é que tu realmente consegues isto? Eu diria que é com muita camada, muito suor, mas sobretudo para que este corpo possa falar por si, ou para que tenha um lugar no mundo, ou para que... Acho que é preciso se conhecer, se tocar, sentir, se pôr no centro de um palco, ou no meio da rua, ou ver e ser visto, e isso tudo a dança traz, né? Desde sempre, né? Desde o ex-15, desde quando, Paula, que a gente trabalha sobre ver e ser visto? E então na história das mulheres, dos corpos de mulheres, isso, camadas e camadas. Também outro dia fui dançar esta semana e passei por aquele momento que muitas de nós já devem ter passado muitas vezes, que é, por mais que tenha a experiência de vida que tenho e de palco e de tudo, estava a trabalhar num lugar a céu aberto, num espaço público, e a dançar, e era a única mulher e tinha para aí 10 homens no espaço. Entre técnicos, músicos, o gajo o produtor e não sei o quê. Aí eu me vi, tive que respirar fundo mesmo e trabalhar mesmo com toda a minha inteligência, porque é preciso ser muito inteligente no jogo quando tu estás em presença no corpo, porque ainda por cima aí uma mulher vai dançar, né? Continua a ser aquele fascínio. Tive que fazer ali um caminho, porque às tantas o que eu fiz foi ficar pequenina e só marcar quase a minha chegada. Depois pensei, fogo, continuamos assim, e ainda me atrevi a partilhar com alguns deles o que eu estava a sentir, ainda brinquei e disse, epá, é difícil, né? Sou a única mulher aqui, sou a única gaja, como a gente diz aqui em Portugal, e ainda vou dançar, vocês vejam lá se podem fechar os olhos de vez em quando, não ficarem só a olhar para mim, tá bem? Eles a rirem-se. É curioso como o corpo da mulher e o corpo da mulher que dança e os nossos lugares de presença no mundo, como é que a gente pode continuar a acreditar que é preciso continuar a trabalhar profundamente
numa tessitura de uma presença que soa de outra maneira, porque as questões estão lá ainda, né? Para mim, lembro-me desse dia que eu te acompanhei nas aulas com as mulheres. E enquanto você falava, eu fui nesse encontro, aguçada nessa relação de movimento entre ambiguidades. Enquanto você falava desses corpos com memórias, né, em que o toque ia para a via do prazer, mas que estava lá também a violência latente. E aí, de novo, vem prazer e violência, abismo entre prazer e violência, esse movimento, quadril e boca, assoalho pélvico e céu da boca, mulher e voz, voz da mulher. E hoje a gente está aqui com muita bagagem e encontro, eu acho, de corpos juntas, né? E a gente está produzindo voz, ecoando nessa ladeira, assim. Eu tenho, assim, uma admiração imensa pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade, quanta modificação, quanto movimento e quanta sintonia que esses encontros, essa continuidade, essa acompanhar ressoa, né? Eu acho que se a gente está hoje ladeirando é porque faz parte disso, essa voz, esse ecoar, assim, de presença e de corpo e de questão. Nem tenho nenhuma questão, tenho só... Estava esperando que eu viesse uma questão. Tenho só isso mesmo, esse encontro, assim, que bom, que feliz que eu tô da gente poder, e quantas horas a gente vai ter para falar mais e mais, assim. Mas eu queria que a conversa continuasse nessa latência entre estar tendo prazer e inteligentemente sabendo que a violência pode estar aí a qualquer momento. Ju, é muito isso. É muito isso. E eu agora posso dar o salto para o futuro, ou para o presente, neste caso, que, né, também aqui a Ladeira sendo este espaço que compartilha histórias de vida e histórias de vida na dança e caminhos, acho que pode ser interessante ir partilhando isso também, né? Eu depois estou quase há 20 anos em Lisboa, em Portugal, e vim para cá sempre, vim para cá porque essa história também gosto sempre de lembrar, que eu terminei a Unicamp, fiz a Unicamp no Brasil, dancei com a Holly Cavrel, que é uma grande maga, mestra da bacia. Aliás, isto era outra ladeira, isso não dá. Porque eu estava e até compartilhei isso com a Paula no outro dia, houve uma altura que a Holly fez uma cirurgia e ela trocou as duas cabeças do acetábulo da bacia. A bacia dela ela ficou mesmo sem poder dançar, sem poder mexer. E na altura eu tinha terminado o curso e estava a trabalhar com ela. Olha lá essa história. E ela dava aula falando e eu era o corpo dela. Isto é super forte. Eu vivi isto com a Rolly, está a aparecer muitas vezes ultimamente. E a Lídia Laranjeira também teve um bocado nisso depois de um tempo. Olha, estou toda arrepiada. E era impressionante, porque assim, também eu nunca fui aquela bailarina tecnicamente perfeita, né? Não fiz um caminho técnico na minha vida. Eu fui atravessando as coisas e de repente eu estava a trabalhar com a Rolly, que é super técnica, mas que ela tem ali uma pulsação de criação que transcende, vai muito à frente. E então era possível que a Mariana Lemos pudesse trabalhar com a Holly e até pudesse dar a aula e ela ia falando. É impressionante. Era um trabalho mesmo tão apurado que era possível dançar e ser o corpo dela, da voz. Olha, o corpo da voz da Holly, Rolinha amada, vocês têm que chamar ela para aqui, que ela é mesmo muito maravilhosa. Ela, mulher, tem muitas histórias. E olha, agora fiquei aí, porque isto é muito forte mesmo. Pronto, então depois fiquei para aí quase 8 anos na Unicamp e depois estava assim a pensar, foi quando conheci a Mónica e disse, opá, eu sei algumas coisas sobre a dança, mas não percebo nada do corpo, não sei o que é isto.
E foi aí que eu encontrei nas pesquisas o site doido do 100, que era maravilhoso, cheio de... E li um texto da Margarida Agostinho, que é uma das pessoas mais incríveis que trabalha corpo, escrita, voz, através da escrita. E disse, ainda brinquei, a Mónica trouxe nisso no outro dia, né? Disse, pá, eu quero, não sei o que é, mas quero. E foi assim que eu cheguei ao 100. Foi mesmo aí deste lugar. E então estou em Lisboa há 20 anos, fiz este caminho de vida, de filosofia, de trabalho, junto com a Sofia Neupar e o Peter Michael Dietz e uma série de pessoas que fazem parte dessa constelação que é o 100, que aparece muitas vezes aqui na Ladeira, porque também é a Ju e também é a Paula. E passados esses anos todos, com muitas histórias pelo meio, eu fui mãe, sou mãe da Lara, que tem 7 anos hoje, uma experiência de bacia também muito poderosa, porque a Lara ficou sentada, não quis virar, e eu fiz tudo o que eu podia e não podia para poder parir a Lara, e não deu, teve que ser cesariana, mas está tudo certo. Depois eu descobri que o meu útero tem uma forma de coração, tem um septo, assim. Então, o que aconteceu? Ela não virou na hora que ela devia virar. Então, ela cresceu muito e ficou presa. E aí fui mãe da Lara e muita coisa aconteceu a partir daí e eu me separei. Estou vivendo uma separação há 2 anos e nesse caminho abre um mundo, né? Porque quando tu te vês outra vez no mercado de trabalho, mãe, 40 anos, uma série de coisas, agora está a aparecer a vida pessoal que atravessa sempre, né? A bailarina e a professora e pronto. Pensei, preciso de encontrar uma estrutura diferente para a minha vida, preciso recomeçar. Olha lá, mais uma oportunidade, vamos embora. E alguma coisa vai acontecer, de certezinha. Se eu ouvir este movimento que a vida convidou e que eu me atrevi a ir lá, alguma coisa vai interessar para o mundo para além de interessar a mim mesma. Então vamos em frente na confiança. Quando tu testes a tua singularidade, é mundo também. Lá fui eu. E aí apareceu uma oportunidade de trabalho, tem a ver com educação, tem a ver com assumir uma direção pedagógica de uma escola, que em Lisboa, em Portugal, é uma coisa raríssima de aparecer, porque nós não temos a estrutura que o Brasil tem, curiosamente. E então eu fui convidada para assumir a direção pedagógica num conservatório de música e dança, que é juntar coisas que eu tenho dedicado bastante a ouvir, e isso vai trazer uma estrutura diferente para a minha vida, não é? De mãe, de mulher, de trabalhadora, de uma série de coisas, e vamos entrar por esta via. E aí, minhas amigas e meus amigos, começa toda uma luta, porque para variar, a vida não é só na dança, mas a vida nas artes quando tu trabalhas fora do sistema, se tu chegares alguma vez na tua vida e tiveres que entrar dentro do sistema, vai aparecer o impedimento, porque tiveste sempre fora, né? Tiveste sempre ali a construir um caminho. E então eu comecei e deparei-me com uma barreira burocrática enorme que me traz outra vez o quê? Apesar da Mariana Lemos estar em Portugal há 20 anos e ser portuguesa, ela é brasileira e vai ser sempre brasileira. Eu vou ser sempre este corpo que saiu de casa e que está com a sua casa às costas, mas está noutro lugar. Então, a barreira da imigração, a barreira do racismo, pá, tudo. Vocês não imaginam, apareceu tudo outra vez. Então, eu tive a oportunidade outra vez de ter que atravessar as brechas e encontrar uma forma de poder assumir esse trabalho. E aprendi para variar, foram 6 meses, nós estamos a chegar aqui nos últimos 6 meses disso. Aprendi imenso e agora posso ajudar outras pessoas que quiserem fazer este caminho. Deixo aqui a dica outra vez, se tiver mais gente que quiser vir para Portugal trabalhar dentro da educação, falem comigo. mirianapricelemos@gmail.com. Podem me escrever, que eu tenho o maior prazer em ajudar a abrir caminho, porque é preciso continuar a acreditar que as brechas existem até quando tu achas que a coisa não é possível.
Mas outra vez, o que a maturidade e a dança me ensinaram, recua, silencia, acalma, respira, continua confiando, aquela coisa, né? Que a Sofia e a improvisação, e continua a confiar que vai aparecer. E foi só assim que eu consegui atravessar impedimentos burocráticos. Com muita gente a me ajudar, mas traçando, né? Indo atrás do que era preciso. Mas a dança me ensinou muito, confiar. E pronto, cá estamos. Você agora professora, senhora professora, diretora. Tenho milhares de dúvidas. Outra ladeira. Educação. Ai, 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 ai. Formar crianças. 1000 perguntas. Já temos três próximas ladeiras, Mariana. Já bora escrever o projeto, porque desse jeito, um ano todo de ladeira. Mariana Lemos. Incrível. Toda vez que tu te aproximas de uma coisa, isso, olha, isto eu posso partilhar que acho que pode ser interessante para quem estuda corpo, porque toda vez que tu te aproximas de uma coisa, por isso é que a gente fala muito no SEM, por exemplo, que não tem a ver com temáticas, a pesquisa, o trabalho, tem a ver com a potência mesmo da coisa. Né? Toda vez que tu te aproximas da coisa, tu podes mergulhar nela e ela pode ser... pode ser a tua próxima década de vida que vai fazer a diferença na tua vida e numa série de pessoas que podem atravessar isto ou continuar ao teu lado. Às vezes a gente se assusta quando as coisas mudam ou quando o foco muda, mas há sempre a porta aberta para tu mergulhares e ir lá nas profundezas, mas sempre com um sorriso no rosto, com uma leveza, por favor. Porque também outra coisa que aprendi, e agradeço muito a dança e as pessoas com quem tenho cruzado, que é a profundidade tem mesmo a ver com leveza, e eu não sabia disso. Olha, eu digo que, assim, há alguns anos eu não sei o que é leveza, eu sei o que é aéreo, mas não sei o que é o leve. Pronto, para mim também o exercício de pesar e de incorporar a gravidade, aí vão alguns anos, né, nesse exercício, tá sempre por se fazer, o meu encanto com yoga, um dos encantos, né, mas a inversão, né, entrar nas posturas invertidas tem a ver com um outro mergulho aí na gravidade, mas a profundidade sempre me interessa, mas eu vou num lugar que é difícil a volta, é difícil. Então agora tu falou, a profundidade tem a ver com leveza, eu falei, a sereia aqui quer escutar isso. Então, Petreca, pensa lá no relevé, para tu subires e ficares assim mesmo. Eu tenho ouvido isso com os miúdos este ano outra vez, né? Quando eu voltei a dar aula para miúdos de 9 anos de idade, então é aquela coisa assim de fazeres mesmo esta subida, para que isso seja algo que tu sintas na tua estrutura interna, com uma leveza profunda, ou com esse sentimento de, estou a voar, né? Sei lá, isso os bailarinos, pelo menos eu sinto assim, tenho que entrar muito a fundo com os pezinhos na terra, tens que entrar muito fundo, tens que ouvir esta linha fina. Eu agora costumo dizer que é a linha mágica da dança, esta coisa que está aqui, que te liga lá, e liga lá embaixo, mas tu tens que entrar profundamente para subires e vais-te sentir o ser mais leve do universo. Há qualquer coisa aí nestas simplicidades que eu fico fascinada. Ou quando tu tocas um corpo para ires lá fundo na faixa, para tu realmente fazeres o hands-on, tu tens que ter uma delicadeza. Tens que ter uma delicadeza no toque para ir na profundidade do corpo. Eu acho, pelo menos, quando fazes amor a sério com alguém, é muita delicadeza. E é muito profundo o lugar que tu vais, não sei. Olha, quando eu ouvi o Shimi no outro dia, tinha a ver também com isto. Os pés estavam tão fortemente agarrados à terra, tinham um sentido de gravidade para o fundo, para o meio da terra, para o interior da terra, tipo magma, assim. Pá! A raiz estava tão lá que de repente
parecia tipo solta, parecia que estava solta dentro do corpo. Outra vez a dança a ensinar, né? As estruturas são tantas teias que a gente pode tecer, mas eu, Mariana, bailarina, gosto muito de ouvir esta. Para subir eu tenho que descer muito profundamente, mas tenho que ter muita delicadeza. Senão eu me estropio toda, ou nunca mais saio do escuro, nunca mais só vejo sombra, nunca mais vejo luz. Para não ficar nesta coisa, estás a ver, que a profundidade são as trevas, né? Nessas dicotómicas, talvez, não sei. Para encontrar outras relações, para encontrar onde é que a profundidade realmente interessa. Bem, eu vou lá onde eu me emocionei quando você falou, porque conecta aos 5 danças, quando eu assisti o projeto do Fer, com as divas bailarinas, e começa com a Cíntia Napoli, né? E a Cíntia Napoli começa descrevendo o movimento, e eu, já nos primeiros 3 segundos, eu desabei a chorar, meu corpo ficou assim, porque depois que o Abel nasceu, eu me dei conta que eu só dançava ouvindo. E aquilo mexeu muito com ela, descrevia o movimento. Eu embarquei nessa via onde a minha conexão com a dança era ouvir o que os outros estavam dançando, ou a poética pela voz dos outros, assim, quando eu ouvia. Além de estar com ele, né, mas a minha fuga, meu escape era ouvir para poder dançar. E aí, quando você falou isso, eu embarquei nessa potência do ser o corpo da voz. Não sei o que é isso, mas para mim chacoalha muita coisa aqui. E quando você fala disso, né, dessa última questão da profundidade e leveza, para mim, quando você perguntou, tem a ver talvez com essa perspicácia do que a gente estuda na dança, que às vezes a gente não sabe, que a gente dá nome de técnica, às vezes a gente dá nome de método, às vezes dá nome de história, dá nome de várias coisas, mas que tem a ver com essa inteligência de se conhecer e sentir e ouvir o corpo, que é tanto para você saber como se colocar dançando em meio de 10 homens, num espaço público, que seja para ouvir a vibração que vem da terra e que é a mesma em sintonia com o teu corpo, seja como criar um podcast para poder falar e dançar junto com amigas, seja como produzir modos de continuar sobrevivendo e dançando e trabalhando e sendo mãe, passando por burocracias, né, e questões que daí vai em conexão lá com o primeiro episódio do Ladeira, com os direitos humanos, com a Mamalim. Tô mega feliz, eu tô mexidíssima, eu acho que é isso, profundidade para mim tem a ver com essa... Quanto mais você conhece o que está acontecendo e vai a fundo, ou tem essa perspicácia, essa sagacidade de recuar, silenciar, você consegue atravessar na singularidade, né? A gente tem falado muito de singularidade também, eu e a Paula, que é onde acontece, né? Não adianta você se espelhar, ir a fundo no singular, né? É por aí que eu tô ouvindo. E agora estava a ouvir também, estava a pensar noutra coisa que eu acho bem interessante partilhar. Tem a ver com aproximar e afastar, a ver se faz sentido isso, mas neste caminho de improvisação dos últimos anos aqui, com os músicos todos com quem tenho estado a colaborar, tenho tido a oportunidade, né, de estar recorrentemente em contextos onde este corpo que dança, o que faz, do meu ponto de vista mais interessante, é permitir que se possa ouvir de outra forma a própria música que está a acontecer, né? Faz aqui um caminho, chama a atenção para a escuta, mas lá de dentro da dança, que eu acho interessante partilharmos também essas coisas, quando tu estás dentro da dança, há uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade e acontece sempre, todas as vezes, eu vou chegando muito pertinho dos músicos, muito pertinho, e às vezes não dá para encostar, às vezes aquele corpo está ali a tremer de tal maneira, ou está tão fechado, ou está tão...
tu não consegues tocar, mas muitas vezes, para falar de toque e de encontro outra vez, tem-me aparecido como, aparece sempre, como um lugar de trabalho mesmo e de acontecimento, do coração do acontecimento. É possível que o encontro possa ser tocado, é possível que exista isso. Então, várias vezes eu me vejo, e outro dia a Paula estava-me a falar disto da perspectiva, né? De ver de longe, ver de perto. Muitas vezes o que eu faço, estou a perceber como bailarina, estou ali a dançar, estou a ouvir, estou-me a deixar atravessar pelo que está a acontecer, de repente abro os olhos e vou na direção da pessoa. E às vezes é possível encostar fisicamente, mesmo tocar. E às vezes até o olhar dele vir assim, olha para mim, e há qualquer coisa que acontece muito poderoso nesse encontro. E depois, às vezes, até vir para o lado e estou a olhar para as pessoas que estão junto, a acontecer connosco. E também há qualquer coisa que acontece nesse olhar que toca, né? Portanto, esta profundidade leve, não é esta profundidade que vem com leveza, para mim também tem a ver com o toque, com a possibilidade de tocar e ser tocado, com a pergunta sempre presente do é possível que o encontro aconteça, é possível haver um encontro ou não é? Há desencontros, né? Há muitos desencontros e ainda bem, porque também fazem parte do caminho. Estou muito curiosa com isso, aproximar, chegar tão perto, às vezes não dá para encostar, mas está lá o espaço entre os corpos, está lá a vibração entre os corpos. Às vezes só tenho a oportunidade de parar e estar mesmo, muitos bailarinos, muitas de nós já viveram isto, né? Parar e estar de frente para as pessoas, ou estar... Não há fala, não há gesto, não há pergunta, há só tipo, estamos aqui, estamos juntos, bora, conecta. Eu continuo a achar que a experiência da criação no momento, da improvisação ou do encontro através da dança, da música, ela é mesmo, pode ser um lugar muito poderoso de reverberar essas perguntas todas sobre encontro, sobre profundidade, sobre estarmos juntos, sobre sentir coisas e deixar ser atravessado por elas. Eu continuo a acreditar muito nos encontros que a dança proporciona. Eu acabei não falando que essa questão da profundidade, da sagacidade de entender o que está acontecendo e escolher. Sentir e escolher o que se entende de leveza, né? Escolher estar junto é uma escolha, né? Escolher a conexão é uma escolha. E essa pergunta também, né? É possível estar junto sem ver, sem encostar fisicamente? Pronto, nós atravessamos uma pandemia, né? Acho que estamos todos com essa pergunta muito presente. Pronto, o mundo virtual nos trouxe isso também como experiência muito forte, eu acho. A gente sente que está junto com as pessoas também hoje em dia, é tátil também, é outra coisa que acontece. E eu acho que ao fim e ao cabo tem a ver com o encontro mesmo. Eu lembro sempre do Peter, lá está, Peter Michael Dietz, que é um bailarino, artista dinamarquês, que é uma das pessoas que ajudou a construir o 100 e que ajudou a construir muitas coisas por aí. É um grande mestre para nós, das três, eu acho, também, posso dizer isso. Eu aprendi a delicadeza com o Peter. A gente, o Peter é aquela coisa, aquela fúria, aquele leão, aquela coisa. Eu aprendi com o Peter o antes do beijo. Eu nunca me esqueço disso. Primeira vez que ele propõe, o Peter propõe uma prática que é os corpos estão, não sei se vocês tiveram oportunidade, os corpos estão muito perto, outra vez, lá está as memórias da dança, né? Mesmo o hands-on, tipo o antes do toque, né? É a mesma coisa, e ele propõe tipo os corpos muito pertinho, muito pertinho, muito pertinho, como se fosses dar um beijo, mas não o dás. É este espaço entre o antes do beijo. Olha, é uma prática linda para fazer. Toca tudo a fazer. Tudo a fazer o antes do beijo, vá. Ouvintes do Ladeira Baus.
De novo, conduz aí, Mari. Todo mundo vai fazer desafio. É aquela parte que vocês pedem para eu dizer, né? Olha, eu já revolucionar tudo. Já sei a vossa metodologia. São 2 corpos, ou podem ser mais, mas eu acho que 2 neste caso é mais simples. 2 corpos escutantes, abertos a pulsar a possibilidade do encontro e caminham na direção um do outro, mas na direção de si próprio. Vão ao encontro e quando chegam muito pertinho, muito pertinho, muito pertinho, até podem sentir os lábios quase molhados, podem mesmo sentir isto. Mas os corpos aproximam-se tanto, 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 e sentem este calor, esta coisa que passa quando um corpo humano se aproxima do outro com a escuta aberta, com disponibilidade, com entrega. É possível que haja um beijo, mas é mesmo sobre sentir este calor. Portanto, chegamos mesmo muito pertinho do outro e deixamos a coisa ir para onde quiser ir. Mas é sobre esse espaço que se cria entre os corpos. Um beijo na ladeira. Nunca tinha tido, hein? Um beijo na ladeira. A melhor forma de terminar. Um beijo, eu tô chocada. Maravilhosa, Mari, só tu. Paula e Ju, eu admiro muito vocês. Tenho mesmo... Tem tido um lugar muito, 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 muito poderoso, assim, de acompanhar e de sentir na minha singularidade o que ressoa o vosso trabalho, na vossa singularidade, a potência do trabalho. É muito, muito bonito o que vocês têm feito e estou muito contente que o façam e que continuem a fazer. Se quiserem apoiar a ladeira, tem como! Ai, Mari, muito, nossa, que eu acho que nem cabe muito agradecer demais, porque é isso, estamos juntas e vai acontecer outras, né? Tô bem certa disso. No mínimo 3 mais. No mínimo 3 mais tem que acontecer. Sim, mas tem que trazer a Holly Cavrel, a Lídia Laranjeira, vou deixar aqui uns nomes. Falta ladeira pra gente. A gente chega lá, gente. E tu pode vir aqui também, assim, tem algumas ladeiras que a gente faz com a pessoa satélite, né? A Mamalich fez com Princesa Marinelli, a Maria fez com a Rose. Tu podia estar satélite aqui, a gente já tinha falado da Morena, né? Já não sei. Ai, com amor, eu acho que é isso. Muito bem. Não tem fim, essa ladeira aí é sem fim. Mas acho que é deixar também esse lugar, porque nós somos muitas, nós somos muitas, como vocês gostam de dizer, ainda não me habituei, muitas. Há muitos corpos aqui junto connosco, é muito fixe isso, é muito potente. Eu sou mesmo uma pessoa feita de encontros mesmo, acredito muito nisso. E é muito bonito outras pessoas que escutam e que às vezes não conheciam ou que já tiveram algum encontro com alguém e vêm falar conosco ou replica, assim, tem gente que conheceu na ladeira e depois foi trabalhar. Mari, tu já falaste teu e-mail, mas deixa teu arroba, deixa aí o contato para as pessoas te procurarem, te conhecerem quem não conhece. Então é marianacristlemos@gmail.com. Também tem o e-mail talvez o Instagram da Afará, que é a produtora que eu tenho estado a nutrir junto com a minha grande parceira, que eu não posso terminar isto sem falar no nome dela, Lisandra Domingues. Braço direito, esquerdo, coração, cima, baixo, Lili, poderosa. Lili, grande parceira da Afará, e a Afará tem feito muito esse caminho entre a improvisação, entre Brasil e Portugal, quer ser ainda mais isso. Portanto, Afará quer dizer ponte em Iorubá. Portanto,
É esse desejo de ser ponte. Está no Instagram. Também tem a Lagoa, que também fez parte do percurso, o coletivo Lagoa, que é a Clara Bevilacqua e o Gui Calegari. Tem que também falar desses nomes, que são partes do meu corpo. Também está tudo no Instagram. Sim. Amadas, ai, quanto amor nessa ladeira. Derretida aqui. E sem- as pessoas devolvem, tipo, sei lá, a experiência, que eu gostava de saber se alguém deu um beijo quando ouviu isto. A gente já vai pedir para o pessoal contar pra gente que quem fez aí Beijo na ladeira. beijo na ladeira. Que delícia. Que vem a próxima. Eu que agradeço, maravilhoso. Realizadíssimas. Seguimos. Bom, amores, love you. Com as beijo na Lara, beijo na Bel, beijo na Maria Flor, Beijo na todo mundo. todo mundo. Beijo! O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch.